aqui é Maria Gal, estamos aqui no Cannes Lions e agora eu vou entrevistar o Ian Black. Ian Black, você que está pelo primeiro ano aqui como jurado e que tem uma agência que chama New Vegas, né? Eu quero saber o seguinte, por que você criou essa agência? Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fico sempre feliz de ser convidado para falar. É uma boa pergunta. Quando eu comecei na publicidade muito tarde, eu comecei na publicidade com 28 anos, sem formação, e eu comecei a trabalhar primeiro numa agência de influenciadores, depois trabalhei numa agência de PR criativo, e por último, eu trabalhei na Wunderman, que é o mais próximo de uma agência tradicional. Mas essa experiência, ela soma-se aí quase um pouco mais de 2 anos. Sim. Eu tirei depois um único... naquela época eu entendi que eu só queria conhecer outras coisas das redes sociais para além da publicidade e comecei a trabalhar com outras coisas. E num desses trabalhos houve uma demanda muito grande na qual eu senti a necessidade de chamar pessoas para trabalharem comigo. Sim. E foi nisso que eu olhei aquilo e tomei a ousadia, ou talvez a ingenuidade de achar que aquilo era uma agência. E eu falei assim, tá, isso é uma agência. E é a New Vegas. Então ela já tem quanto tempo? Ela 13 anos. Ela nasceu e foi evoluindo a partir um pouco do meu próprio desconhecimento, mas também de uma coisa muito de um sonho mesmo, de ter um negócio e desenvolver, de acreditar que era possível. Talvez tenha sido a primeira agência de um CEO negro no Brasil? Digital, sim. No Brasil, eu acredito que o primeiro CEO de uma agência seja entre os anos 80 e 90, assim, Toninho Isidoro. Toninho Isidoro montou a primeira agência, uma agência de promo, pai do Marcel Isidoro, assim, que é um outro cara fantástico que está no nosso mercado, e ele é o primeiro. Eu posso dizer que eu sou o primeiro de uma agência digital, sim, e da qual eu me orgulho bastante. E você vê que tem o Toninho, são muitas outras poucas pessoas, mostra o quão difícil é iniciar um negócio na publicidade para uma pessoa preta. Como foi esse caminho? Ele foi um caminho de muito aprendizado, porque eu acho que tem uma coisa que é super importante, que é, quando as pessoas perguntam, né, o que é, né, como ter uma pessoa, o que é ser uma pessoa preta e dono de uma agência? Eu vou falar assim, eu acho que o principal é a perspectiva. Porque a gente percebe o mundo de uma outra forma e vai muitas vezes com um lugar de senso de justiça. O que eu quero dizer? A minha agência, desde o início, nunca ficou trabalhando virando noite e nem trabalhando no final de semana. A gente viu até campanhas aqui que falam de dar 4 meses de licença maternidade ou paternidade para as pessoas. Há pouco tempo a gente tem licença parentalidade de 6 meses para mães e homens, independente da configuração da família. Sim. A gente sempre nunca exigiu diploma das pessoas. Então são uma série de coisas que a gente coloca... De barreiras que existem no mercado e que você foi retirando, né? Eu acho que nem barreiras, é mostrar que é possível. Sim. É mostrar que é possível ter um mercado mais saudável, que é benéfico para todo mundo, sem exceções. A gente está falando de um momento ainda muito antes do assassinato de George Floyd. Eu queria entender de você, o que é que você percebeu da mudança do mercado das marcas em relação à sua agência antes e após esse acontecimento? Uma boa pergunta. Essa pergunta é bem complexa e ela é bem interessante. Porque durante muito tempo, a minha agência, ela sempre trabalhou com grandes marcas. Com mais de 50 grandes marcas no Brasil. Imensa maioria desses trabalhos, ele nunca teve uma abordagem de diversidade. No sentido, a gente quer comunicar com determinado público. Não, a gente é só uma agência que comunica com todo mundo. Entendi, sim. E isso sempre foi uma coisa muito interessante, porque era o lugar que eu quero estar.
Porque eu tenho só uma preocupação disso, deles enxergarem a gente como uma agência de nicho e esse nicho servir como uma prisão. Sim. E, então a gente sempre conseguiu fazer isso. O que aconteceu depois da morte de George Floyd, sim, teve um aumento de demanda de campanhas com foco em diversidade. Certo. E muitas dessas demandas chegaram até a gente com pedido de trabalho. Foi engraçado que a partir daí que a gente começou a fazer mais trabalhos focados em questões de diversidade, não antes. Olha. É interessantíssimo, mas eu entendo que mais importante que isso é como a gente como agência tem um compromisso com os nossos clientes, mas também com a sociedade, de orientar os clientes como atuar, como deixar de atuar, como não se apropriar das causas. Para mim, o melhor exemplo, vou pegar exatamente o George Floyd, foi que quando aconteceu esse caso, a gente mandou uma mensagem para todos os nossos clientes e a gente falou assim, eu mandei pessoalmente, tipo assim, vocês devem estar se perguntando, o que vocês vão fazer agora? E a minha resposta é, neste momento, agora, vocês não vão fazer nada. Vocês vão escutar. Maravilhoso. Vocês vão escutar, vocês vão olhar, vocês vão perceber, vocês vão refletir. E aí vem o processo de entender o que é possível ser feito. De aprendizado também, de conhecimento, né? Porque é um momento que eu considero assim de mudança radical no Brasil, né? Do quanto que se tem de empatia e de uma pequena mudança, né, que a gente está sentindo nessa jornada em relação às grandes empresas, apesar de que eu acho que, não sei se você vê isso também, que essa pauta vem diminuindo um pouco, né? Eu posso falar a respeito disso. Vamos falar então? Botar o dedo na ferida? Claro, eu acho que é super legal. Acho que vou pegar o primeiro ponto, né, do George Floyd. Eu vou até te dizer que a questão de diversidade de pessoas pretas e das agências antecede. Tem um trabalho dos publicitários negros, tem uma série de trabalhos de pessoas incríveis, pessoas pretas, que trabalham falando dentro da publicidade e falam sobre diversidade na publicidade, que antecede bastante tempo. E é um trabalho que vem ganhando espaço aos poucos. E a gente tem vários bons exemplos disso. Sim, o George Floyd, ele deu uma radicalizada e provocou uma aceleração, ainda que uma pena que por essas razões, sim, mas tem uma série de trabalhos que aconteceram. E daí você me pergunta assim, se existe uma diminuição, né, dessas iniciativas. Eu vou fazer uma resposta muito ambígua, que eu vou dizer que é sim e não, ao mesmo tempo. Por quê? É interessante isso. O que eu quero dizer? Acho que o que a gente sempre tem que se perguntar, por que essas coisas aconteceram, né? Por que a gente percebe uma diminuição das coisas? Eu acho que tem uma diminuição, sim, muitas empresas, até por uma questão de como elas estavam estruturadas e de vir muito pedido de corte de custos, e nesses cortes de custos estarem desde pessoas pretas a departamentos de diversidade, ele acontece, né? Mas para mim ele serve também para mostrar para a gente o quanto esses departamentos estavam estruturados de uma forma muito frágil, a ponto que um corte de custos afeta. Perfeito. E que isso nos coloca para assim, qual foi a lógica que usaram para construir esses departamentos ou esses programas? Então, ou seja, a gente está sendo convidado para fazer uma reconstrução, uma reimaginação. Reestruturar, né? E para isso a gente tem que reestruturar de uma maneira diferente, porque não é só pra reconstruir. Ser sustentável também. A gente tem que reimaginar para ser sustentável. Perfeito. Então Então ter acontecido isso é ruim? Sim, porque pessoas perderam emprego. Mas a gente também é olhar que diante desse estrago, o que a gente tira? Né? E eu acho que serve para uma outra coisa.
que é a gente lembrar que nós como pessoas pretas, eu não falo só como pessoas pretas, mas todas as pessoas que não são homens brancos, né, ou a perspectiva do homem branco, é a necessidade da gente trabalhar cada vez mais para a gente ser cada vez mais independente disso. Porque para mim não se a gente está brigando sempre por pessoas pretas na publicidade, não, eu quero mais negócios de pessoas pretas. Perfeito. Sim. Eu quero mais empresários e empresárias pretas, travestis. Eu quero essas pessoas. E essas pessoas criando seus negócios. Porque é à frente desses negócios que elas podem criar uma nova lógica. Porque o que eu me orgulho, não é quando as pessoas perguntam, pô, o Ian é um cara preto. Sim, mas não é só o fato de eu ser um cara preto ser uma inspiração. É o que eu faço como um cara preto. Que foi essas coisas que eu te falei no começo. Perfeito, perfeito. Porque muda o paradigma, né? Muda a estrutura, perfeito. É esse o lugar. Agora vem cá, a gente tá no Cannes Lions, né? Você pela primeira vez como jurado, né? Mas também já ganhou o Cannes em 2009. Em 2009. E eu queria saber como que tá sendo a sua experiência como jurado nessa perspectiva de diversidade aqui. Bom, isso foi muito legal. Acho que tem um movimento, sim, do festival, né? Porque é um festival que nasceu na Europa, feito por europeus, no mercado dominado por europeus e norte-americanos. Sim. Isso está posto. E esse é o lugar, e é isso como ele foi se estruturando, né? Mas, porém, existe uma vontade do festival. Evidente que muitas vezes, a partir de uma pressão das pessoas, de que o festival se abra. E o que é benéfico para ele. Sim. Só que para isso, ele precisa não só trazer novos trabalhos, mas você trazer novas perspectivas. Porque quando a gente percebe, qual que era o grande calcanhar de Aquiles da publicidade tradicional? Ela é feita pelas mesmas cabeças. Perfeito. Não é sobre os corpos, é as mesmas perspectivas. São os mesmos pontos de vista, Os mesmos pontos de vista. Sim. E quando a gente traz não só trabalhos distintos, mas pessoas distintas, e olha que interessante, no meu júri só existia um homem branco. Existia 2 pessoas africanas, um homem e uma mulher, 2 mulheres asiáticas, 2 mulheres árabes e 2 mulheres, sim, inglesas. E essa diversidade de perspectivas é o que faz com que o debate seja riquíssimo e que o olhar sobre os cases seja outro completamente. Então, o recado que foi passado esse ano no PR, eu tenho certeza absoluta que ele é muito mais sofisticado, muito mais aberto e muito mais propositivo do que qualquer outro ano, inclusive o que eu ganhei. Para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta provocativa. Por e aí favor. você... Diversidade é uma vantagem competitiva? Eu vou citar uma pessoa que eu admiro demais, que é a Neon Cunha, que é uma mulher preta, ameríndia, travesti, que para mim é uma das maiores intelectuais do Brasil. E que ela diz o seguinte: eu não quero mais saber de diversidade, eu quero saber de possibilidade. Então, quando a gente diz que é uma vantagem competitiva, é uma vantagem... o que a gente está dizendo? Porque sim, as empresas vão buscar lucro. Elas têm que buscar, porque faz parte do negócio delas. Mas, acho que tem uma coisa que é... Como que a gente para de falar sobre lucro, que o objetivo da empresa é o lucro, e a gente passa a dizer que o objetivo de uma empresa é a prosperidade. É a prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, não é só o dinheiro, a linha do dinheiro. A gente amplia para a existência, que é muito mais ampla e que passa por todas as pessoas, sem exceção, a partir daquele trabalho, que é um trabalho digno, aquilo conceder possibilidades para essas pessoas terem as vidas que elas querem, para que elas possam sonhar de forma apropriada. Isso, para mim, é o que importa. Maravilhoso. É isso, gente. Essa entrevista aqui com Ian Black, essa inspiração. Que bom estar aqui com você. Muito bom, muito obrigada, tá? Eu fico muito feliz, Gal. Muito obrigado e um sucesso para todos nós. E é isso. Então, até a próxima entrevista aqui no Marcas pelo Mundo. Até já!